A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode acessar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 72, nós leremos o capítulo 15 do livro dos Números, no qual nós vamos observar algumas normas a respeito dos holocaustos, das ofertas, dos sacrifícios e também alguns sacrifícios a respeito da expiação de alguma falta cometida. E do livro do Deuteronômio, os capítulos 13 e 14, nos quais Deus está conduzindo o povo para uma fé mais purificada, buscando livrá-lo, retirar do meio do povo todo tipo de idolatria, além de também prescrever outros preceitos. Do livro dos Números, então, o capítulo 15. O Senhor falou a Moisés: Fala aos israelitas e dize-lhes: Quando entrardes na terra que eu vos darei para habitar, e oferecerdes ao Senhor uma oferta queimada, ou em holocausto, ou em sacrifício em cumprimento de promessa, ou por ocasião de uma oferta espontânea, ou das solenidades, apresentardes bois e ovelhas em oferta de suave odor para o Senhor, aquele que apresentar sua oferta ao Senhor trará como oblação 4 litros de farinha fina amassada com 1 litro de azeite. Como libação, prepararás para o holocausto ou sacrifício 1 litro de vinho por cordeiro. Se for um cordeiro, farás uma oferenda de 8 litros de farinha amassada com 1,5 litro de azeite. E para a libação, prepararás 1,5 litro de vinho em suave odor para o Senhor. Se ofereceres um bezerro em holocausto para cumprir um voto ou um bezerro em sacrifício de paz ao Senhor, acrescentarás uma oferenda de 12 litros de farinha fina amassada com 2 litros de azeite e 2 litros de vinho para a libação, como oferta queimada de suave odor para o Senhor. Assim se fará para cada touro, carneiro, cordeiro ou cabrito. Qualquer que seja o número de vítimas que oferecerdes, para cada uma fareis como foi dito. Assim deverão proceder todos os nativos ao apresentar ofertas queimadas de suave odor para o Senhor. Também o migrante no meio de vós, ou quem quer que esteja no meio de vós, por diversas gerações, se trouxer uma oferta queimada de suave odor para o Senhor, fará da mesma forma como vós. O mesmo preceito valerá para vós, assembleia, e para o migrante.
É preceito perene para todas as gerações, para vós e para o migrante diante do Senhor. Haverá a mesma lei e a mesma norma para todos e para o migrante que morar convosco. O Senhor falou a Moisés: Fala aos israelitas e dize-lhes: Quando tiverdes entrado na terra, na qual eu vos farei entrar, e comerdes do pão dessa terra, separareis um tributo para o Senhor. Da farinha nova separareis um bolo como tributo, da mesma forma como separais o tributo da eira de debulhar. Ao longo de vossas gerações apresentareis ao Senhor esse tributo de farinha nova. Quando involuntariamente deixardes de cumprir algum desses mandamentos que o Senhor deu a Moisés, alguma coisa daquilo que o Senhor vos ordenou por meio de Moisés, desde o dia em que o ordenou para todas as vossas gerações, nesse caso, se a falta involuntária aconteceu porque a comunidade não o percebeu, a comunidade inteira oferecerá um bezerro em holocausto de suave odor para o Senhor, com a oblação e a libação segundo a norma, e um cabrito como oferta pelo pecado. O sacerdote fará a expiação por toda a comunidade dos israelitas e ficarão perdoados, pois foi uma falta involuntária, e apresentaram suas ofertas para repará-la, uma oferta queimada para o Senhor e uma oferta pelo pecado perante o Senhor. E toda a comunidade dos israelitas será perdoada, bem como o migrante que vive no meio deles, pois todo o povo incorreu no pecado involuntário. Se uma pessoa só pecar involuntariamente, apresentará uma cabra de 1 ano em oferta pelo pecado. O sacerdote fará diante do Senhor a expiação por aquele que pecou involuntariamente, e feita a expiação, estará perdoado, tanto para o nativo entre os israelitas, quanto para o migrante no meio deles, valerá a mesma lei para quem cometer uma falta involuntária. Mas quem agir dolosamente, seja ele nativo ou migrante, comete um ultraje ao Senhor e será eliminado do meio do seu povo. Desprezou a palavra do Senhor e violou o mandamento. Essa pessoa será eliminada, sua iniquidade ficará sobre ela. Enquanto estavam no deserto, os israelitas acharam um homem apanhando lenha em dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha levaram-no a Moisés e a Arão e a toda a comunidade. Enquanto não se decidia o que fazer com ele, deixaram-no preso. Então o Senhor disse a Moisés: Este homem deve ser morto. A comunidade toda o apedrejará fora do acampamento. Toda a comunidade o levou para fora do acampamento e apedrejaram-no até morrer, assim como o Senhor havia ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: Fala aos israelitas e dize-lhes que ao longo de suas gerações façam borlas nas extremidades das vestes e as prendam nas extremidades com um cordão de púrpura. As borlas estarão aí para que, ao vê-las, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais, e não sigais os desejos de vosso coração e dos vossos olhos, que vos levam a vos prostituir. Isso para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os observeis. Então sereis santos para o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos fiz sair do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deuteronômio capítulo 13. Tudo o que vos ordeno, guardai-o e praticai-o sem acrescentar nem tirar coisa alguma. Se no meio de ti se levantar algum profeta ou intérprete de sonhos, anunciando-te um sinal ou prodígio, e se o sinal ou prodígio anunciado se realizar, e ele te disser: sigamos outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los, não des ouvido às palavras desse profeta ou intérprete de sonhos, pois o Senhor vosso Deus vos põe à prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Ao Senhor vosso Deus seguireis e a Ele temereis, dele guardareis os mandamentos, a sua voz ouvireis, a Ele servireis e a Ele aderireis. Esse profeta ou intérprete de sonhos, porém, será morto, por haver incentivado a rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos fez sair do Egito, vos resgatou da casa da escravidão para desviar-vos do caminho que o Senhor vosso Deus vos mandou seguir. Assim extirparás o mal do meio de ti.
Se teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher que repousa sobre teu peito, ou teu amigo mais querido te incitar em segredo, dizendo: vamos servir a outros deuses, que não conheceste, nem tu nem os teus pais, deuses dos povos que vos cercam, próximos ou distantes, de um extremo a outro da terra, não o atenderás, nem o escutarás, não lhe demonstrarás piedade, nem dó, nem o acobertarás, mas o entregarás à morte. A tua mão seja a primeira a matá-lo, seguida depois pela mão de todo o povo. Tu o apedrejarás até a morte, pois procurou afastar-te do Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. E todo Israel o ouvirá e ficará com medo, e não tornará a praticar esse mal no meio de ti. Se ouvires dizer em alguma das cidades que o Senhor teu Deus te dá para habitar, que do teu meio sairão filhos de Belial, seduzindo os habitantes da sua cidade e dizendo: vamos servir a outros deuses que não conheceste, farás um inquérito, examinando e perguntando cuidadosamente. Se for verdade que de fato se cometeu tal abominação no meio de ti, abaterás a fio de espada os habitantes dessa cidade, votando-a ao interdito com tudo o que nela houver, inclusive o gado. Ajuntarás no meio da praça todo o espólio e queimarás a cidade e todo o seu espólio em oferta total ao Senhor teu Deus. Ela será um monte de ruínas para sempre, nunca será reconstruída. Não grude na tua mão nada do que foi votado ao interdito, para que o Senhor desista de sua ira e te conceda misericórdia. Que ele tenha misericórdia de ti e te multiplique como jurou a teus pais, com a condição de ouvires a voz do Senhor teu Deus, guardares todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno para fazeres o que é reto aos olhos do Senhor teu Deus. Capítulo 14. Vós sois filhos do Senhor vosso Deus. Não vos fareis incisões, nem rapareis o cabelo da testa em honra a um morto. Com efeito, tu és um povo santo para o Senhor teu Deus. Dentre todos os povos que há na face da terra, o Senhor te escolheu para seres o seu povo particular. Não comerás nada que seja abominação. Estes são os animais que podereis comer: boi, ovelha e cabra, veado, gazela e corça, cabra montês, antílope, búfalo e gamo. Podereis comer todo animal que tenha o casco fendido, dividido em 2 unhas e que rumine. Mas não comereis os que somente ruminam ou somente têm o casco fendido em 2 unhas. O camelo, a lebre, o írace, que ruminam, mas não têm o casco fendido, são impuros para vós. O porco que tem o casco fendido, mas não rumina, é impuro para vós. Não comereis de sua carne, nem tocareis os seus cadáveres. De todos os animais que vivem na água, podereis comer todos os que têm barbatanas e escamas, mas não comereis nenhum dos que não têm barbatana nem escama, são impuros para vós. Podereis comer de todas as aves puras. Estas, porém, não comereis: a águia, o falcão, a águia marinha, o milhafre, o gavião de qualquer espécie de corvo, o avestruz, a coruja, a gaivota, ou qualquer ave de rapina, o mocho, o corujão, o cisne, o pelicano, o abutre e o corvo marinho, a cegonha, as várias espécies de garças, a polpa e o morcego. Qualquer inseto que voa é impuro para vós, não se comerá. Podereis comer toda a ave pura. Não comereis nenhum animal que morreu naturalmente. Podereis dá-lo de comer ao migrante em tua cidade ou vendê-lo a um estrangeiro, porque tu és um povo santo para o Senhor teu Deus. Não cozinharás um cabrito no leite de sua mãe. Separarás o dízimo de todo o fruto de tua semente que cresce cada ano no campo, e diante do Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher para ali fazer morar o seu nome, comerás o dízimo do trigo, do vinho e do azeite, bem como os primogênitos de teu gado e de teu rebanho, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Mas se o caminho for longo demais e não o puderes transportar até lá,
por ficar longe o lugar que o Senhor teu Deus escolher para estabelecer o seu nome e te abençoar, tu os venderás, e com o dinheiro em tuas mãos irás ao lugar que o Senhor teu Deus tiver escolhido. Com o dinheiro comprarás tudo o que desejares, bois ou ovelhas, vinho ou bebida fermentada, enfim tudo o que desejares. Lá na presença do Senhor o comerás e te alegrarás tu e tua casa. E não te esqueças do levita em tua cidade, pois ele não tem parte nem herança junto de ti. Ao fim de cada 3 anos, porás de lado todos os dízimos da colheita do ano, depositando-os dentro da cidade. E então virão o levita, que não tem parte nem herança junto de ti, o migrante, o órfão e a viúva que estiverem em tua cidade, o comerão até se fartarem. Assim, o Senhor teu Deus te abençoará em toda a obra que tua mão empreender. Salmo 97. O Senhor reina, exulte a terra, alegrem-se as ilhas numerosas, nuvens e escuridão o circundam, justiça e direito são a base do seu trono. O fogo avança diante dele e queima ao redor seus inimigos. Seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra vê e estremece. Os montes derretem-se como a cera diante do Senhor de toda a terra. Os céus proclamam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam envergonhados todos os idólatras, os que se gloriam de seus ídolos. Diante dele se prostrem todos os deuses. Sião ouve e se alegra, e exultam as filhas de Judá por causa dos teus julgamentos, Senhor. Porque tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, sumamente exaltado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, odiai o mal. Ele guarda a vida dos seus fiéis, livrando-os da mão dos ímpios. Desponta a luz para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e celebrai a memória da sua santidade. Olá, eu sou o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, e chegamos ao capítulo 15 do livro dos Números, que dispõe sobre as ofertas e libações. Depois de alguns relatos tensos e dramáticos, então o autor nos transporta para uma pausa burocrática, como se nós agora quiséssemos dar um tempo nessas narrativas para perceber alguns preparativos para a vida na terra prometida, ou seja, o povo quase perdeu a terra pela sua rebeldia, como nós acompanhamos no capítulo 14, recebeu o seu perdão, mas recebeu também a sua punição, o seu castigo, e agora nós olhamos para frente com um olhar de esperança, né? Então, agora começamos a nos ocupar de como será a vida do povo na terra prometida. Então, se olha para frente com este olhar de esperança e ocupar-se destes preparativos de uma maneira tão minuciosa demonstra que o povo está encarando o futuro com esperança, né? Na terra haverá ocasião de agradecer ao Senhor tantos benefícios e também tanto perdão, agradecer a sua misericórdia. Isso se fará através dos sacrifícios. Por isso, as prescrições então reunidas neste capítulo, que dispõe sobre a ordem do culto e também uma lei penal em seu relato de instituição. Algo que eu gostaria de chamar a atenção aqui é para quando se faz o não cumprimento de alguma dessas leis, dessas normas, existe duas coisas diferentes aqui. Aquele que não cumpre por ignorância, né? Ou seja, que não conhece profundamente a lei e de repente acaba indo contra algum desses mandamentos, e aquele que não cumpre por transgressões, ou seja, que conhece a lei do Senhor, que é do povo de Israel, mas de maneira consciente vai contra algum mandamento da lei, como é naquele episódio narrado ali sobre a violação do sábado. Aqui então
nós percebemos que no primeiro caso, né, aquele que peca de uma maneira inadvertida, ou seja, meio por ignorância, ele recebe uma advertência e pode cumprir uma pena através de um remédio litúrgico, através de uma oferta, através de um sacrifício e assim expiar esta pena e ser perdoado, né? E o segundo caso, aquele que peca conscientemente, que vai contra o mandamento do Senhor, recebe a pena da excomunhão, né? Da excomunhão, porque ele deixou-se levar pela arrogância. Isso é um pecado mortal, um pecado grave que vai contra o Senhor Javé e contra a fidelidade do povo como um todo. Então, embora seja um pecado individual, ele fere a comunidade. Isso nós pensamos também no nosso dia a dia e na nossa vida. Não é muito ruim, né, e nós não nos sentimos traídos de fato quando nós combinamos uma coisa com alguém e a pessoa faz totalmente diferente daquilo que combinamos, mesmo ela tendo dito que iria conosco, que faria como nós combinamos, né? Ou então a misericórdia que transborda do nosso coração quando alguém, né, faz algo de errado diante de nós, mas nós não avisamos antes, ou não combinamos certo, ou nós percebemos que deixamos as coisas mal explicadas. Então a gente conversa, a gente ajeita as coisas ali e segue em frente, né? Então esta passagem aqui nos ajuda a compreender um pouquinho como funciona, né, a misericórdia, como funciona o perdão, mas também que nem tudo nós podemos levar a ferro e fogo. Às vezes nós exigimos demais das pessoas que estão ao nosso redor, né? Como nós lidamos em nossas amizades, em nossos relacionamentos, na relação de pais e filhos, né? Nós somos compreensivos, somos capazes de explicar as coisas, somos capazes de reconhecer também os nossos erros, né? E também isso nos ajuda a olhar um pouquinho a nossa relação com Deus, né? Quanta coisa nós conhecemos do mistério de Deus, e quanto mais nós conhecemos do seu mistério, quanto mais nós conhecemos dos seus mandamentos, mais nós nos sentimos amados por Deus e nos sentimos obrigados a corresponder a este amor de Deus. Então, conhecer a palavra não é simplesmente um conhecimento teórico, mas é um conhecimento para nós transformarmos em experiência em nossa vida e seguir o Senhor. No livro do Deuteronômio, nós seguimos com algumas prescrições, né, relacionadas à idolatria, relacionadas de maneira bastante séria, para que o povo não se desvie do único e verdadeiro Deus. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!